É assim, ambas as partes têm sua parcela de razão, obviamente, né? A Tereza enquanto defesa do projeto original, né? E vocês com um olhar realista falando, olha, não vai dar para fazer exatamente assim, tá certo? Então, se há isso, se há uma coisa que é dada, eu acho que o caminho é esse, é buscar o que tiver que ser feito, que não é previsto, de uma maneira que não apareça como intervenção deletéria ao projeto original. Eu acho que essa é a questão principal, porque alguma coisa vai ter que mudar, claro, mas... Agora, por exemplo... E qual é a melhor opção? Por exemplo, a gente vai ter coisas que no projeto original não foram feitas na parte acústica, por exemplo. A gente vai ter rebatedores. Rebatedores são necessários para a sala de concerto, para você ter uma sala com uma resposta acústica adequada. Então isso não está preso no projeto original. Então é questão de pensar, de repente... Dá para a elétrica passar atrás dos rebatedores, por exemplo, entendeu? Sim. Ela é externa, sim, mas ela está protegida por outro objeto arquitetônico. Mas o Castro Mendes é uma garagem, era uma oficina mecânica, nunca vai deixar de ser uma oficina mecânica. O Castro Mendes é um cinema adaptado. É uma garagem, uma oficina mecânica, a primeira coisa dele. Isso, o seu tio foi brilhante, ele fez o que podia na época, deu certo, porque era lindo aquele projeto, era lindo, todo mundo se sentia bem, só que Campinas não respondeu ao futurismo dele. Eu conheci ele novo ainda, eu conheci o Centro com 5 anos de idade, acho que ele ainda conservava bastante da inauguração, né? Então, é uma obra exímia, você bate o olho, é um prazer trabalhar, né? É uma obra de arte, com certeza. Para quem trabalhou com arte lá dentro, é maravilhoso. Todo mundo ou nas galerias, só que de repente puxou. Ninguém mais pensou em agilizar as galerias, e começou a porcaria lá dentro, quer dizer, não tinha a grandiosidade do autor. Mas ele voltará a ter. Nós vamos fazer jus à memória. Eu estou muito esperançosa com essa reunião aqui. Então, essas questões, como a Tereza colocou, essa é uma questão relevante, essa é uma coisa que tem que observar. Acho que esse tipo de questão é o que mais é significativo nessa nossa conversa. Nesse ponto que nós estamos. Eu vou colocar uma outra parecida. Tem várias portas naquelas galerias que não foram previstas. A gente vai abrir, vai deixar a porta, tem uma razão de ter a porta ou não? Porque se não tem uma razão objetiva de ter porta, necessária, abre, entendeu? Abre, não tem por que ter porta, né? Então é uma questão de conversar mesmo e pensar ponto a ponto quais as modificações foram feitas. Mesmo a parte administrativa é perfeita. Da orquestra? Não, do fundo? A parte administrativa da frente? Da do frente, mezanino? para o contato pessoal com os artistas. Ah, tá, não, frente ali, tá, sim. Tem um mezanino que era ótimo, tinha um contato direto com você. A administração sempre foi ali naquele mezanino. Isso é que é legal no Convivência. Assim, para cada coisinha que é crítica, como ele está falando, como vai resolver elétrica, como vai resolver porta, isso foi feito errado, ou isso não foi pensado assim, ou foi modificado depois, para cada coisa dessas, a gente tem 50 ou 100 que não tem que mexer. Porque ele se sustenta muito bem. As alterações que foram feitas... Ali embaixo do mezanino, que é um verdadeiro, assim, um pequeno cinema de bolso, sabe? Para a gente projetar o que, fazer uma pequena palestra. Eu só não pude fazer nos 75 anos do conservatório e estava cheio de escorpião, de aranha e de morcegos. Então, o turno também é uma salinha escura que a gente fazer as projeções. Então, o que acontece é isso, a gente tem um teatro que, assim, por sorte, né, as intervenções não foram tão destrutivas. Não. O que a gente está discutindo aqui é cosmético, sabe? Vai ter essa porta aqui, não vai tirar a porta. A elétrica vai por dentro ou por fora, então vamos esconder a elétrica. Mas são coisas tão pontuais. Morcegos a gente mata, né?
Exatamente, o bicho te mata. Hoje em dia tem que fazer o manejo, igual eles falam. Pessoal do filme. Tem que botar um morcego na floresta. Mata morcego brincando. Lá tá bem dividido, morcego, pombo. Temos aparelhos eletrônicos aí que eles emitem um som. Morcego, gente, é fantástico. Um dia eu liguei para a zoonose porque deu um morcego no meu forro lá em casa. E aí eu liguei e falei, o que eu faço aqui? Põe veneno? Não pode matar o irmão, protege. Eu falei, tá bom, o que eu faço? Olha só a saída. Eles falaram, compra aquelas, sabe essas rodas de vaso sanitário de boteco, aquelas cor-de-rosa? Que é aquele Que tem cheiro? É, cheiro. Isso. Eu falei, espalha no teu fogo que eles vão embora. Nem morcego aguenta o cheiro daquele negócio. Botei no fogo, eles foram embora. Legal, né? Boa ideia. Tem mais alguma coisa, Tereza? Não, aí só na sequência, assim, que ele já deu todos os passos, em que ponto que nós estamos, a gente gostaria de acompanhar os estudos, acompanhar o que está sendo feito, que tivesse uma reunião dessas, sei lá, de tempos em tempos, para todo mundo poder acompanhar Notícias de vocês. Essa é outra parte da reunião. Vamos escrever para A gente já conversou sobre isso internamente para tentar estabelecer uma metodologia para o nosso trabalho. Então, assim, o que a gente acha que é importante primeira coisa, é melhor ter um foco, um ponto de contato único. E eu conversei com o Pedro, com o Renato, a gente foi super aberto, falou, quem que é esse ponto de contato, né? E eles sugeriram que fosse a Secretaria de Cultura mesmo. Então, assim, que todas essas sugestões dos movimentos todos, das entidades todas, convergissem para a Secretaria de Cultura. Aí eu me encarrego de distribuir para o Renato, para o Pedro e o que for necessário para cada uma das empresas. Tá? Porque também senão eles ficam enlouquecidos, porque se fica direto com eles, Cão que tem muito aí um fala dono uma morre coisa, o outro fora. fala outra. Aí não Também tem. Esse é bom. Nós não temos Você é um conhecimento ponto específico da também. área artística. Então, às vezes, para mim, uma informação que eu recebo pode não ter relevância e a outra pode ter, e é justamente o oposto na área Por do isso usuário. é boa a Então, troca, porque esse assunto é multidisciplinar, né? Então, quanto mais cabeças Não pensando... pode ser uma Então, o ponto de teatro contato será a cultura. musical, de ópera, de musicais, sem ter um fosso. Não pode, não existe isso. Pedir ou não pedir? Primeira coisa. Exatamente. Parabéns, hein? E a segunda foi a orquestra. A segunda foi o que me irritou. A sala de orquestra. Eu achei que tinha sido muito A claro. primeira vez que ele pediu foi para quem fazer o fosso. Por que não tem mais fosso? Fosso nunca teve. O fosso de convivência. O elevador nunca teve. Mas tinha orquestra. Olha, não, quem não sabe a história do fosso é um monte. Lá, tocaram. Não tem fosso. Tem mais lá embaixo. Deixa eu me contar então a história do Vamos ver a história do fosso. O fosso nunca foi ativado. Tá? A verdade é essa. Ele tem um fosso, que é na verdade. Eu usei. Não, a gente usou em quebração de galho, mas se a senhora usou, a senhora deve se lembrar que ele está no tijolo aparente. Ele não está nem no contato. Não, inclusive tinha bicho lá dentro. Não foi ativado, ele não foi trabalhado como um fosso de orquestra. Ele é um buraco, foi projetado como fosso, mas não foi executado. Então, o que a gente tem ali? Uma das coisas que levou à não execução ao longo do tempo foi o seguinte: lá está a caixa com o lençol freático, que é o que eles estavam falando que eles vão tentar transformar em água de reuso. Essa água é uma caixinha que tem lá que fica sendo bombeada, a água fica sendo bombeada para fora o tempo todo, porque o teatro entrou muito no lençol freático, né? O que acontece? Quando chega a época das chuvas, o fosso do Convivência ficava com 1,20 m de água. Entendeu? Por isso que ele nunca foi ativado, porque você vai, tá bom, fazer todo o equipamento para um fosso custa caríssimo, caríssimo, muito caríssimo, fazer elevador de palco, tudo. O que vai acontecer? Na primeira inauguração você vai perder tudo. Então nunca foi feito. Então o que eu falei para ele, são duas coisas. Primeiro, ativar o fosso, executar o que não foi executado. Segundo, refazer o palco pensando no fosso como um fosso de palco mesmo, não só como fosso de orquestra. Porque do jeito que está hoje, você tem a frente como um fosso de orquestra, aí você tem uma parede e você tem atrás o que seria o fosso de palco. Ele está com umas estruturas metálicas de sustentação do palco. Todo escorado. Escora, exatamente. Todo escorado com estronca metálica. Exatamente. Então, o que eu falei para eles? Repensa tudo isso aqui. Aqui tem fosso de palco e de orquestra. O ideal é que não seja dividido. Porque como é pequeno o fosso de orquestra, não adianta ter um fosso se você não conseguir colocar uma orquestra para fazer uma peça grande. Né? Então, é melhor não ter a parede, pensar aquilo, uma estrutura para o palco de sustentação que venha pela lateral, que não tenha
as escoras. Tem um vão livre. Tem um vão livre, que não tem escoras, tá? E fazer um fosso único, com a divisão de descida de fosso de orquestra e de fosso de palco. Porque daí você pode botar a orquestra no fosso inteiro, ou quando não tem orquestra no fosso, usar como fosso de palco tudo também. Né? Mas com maquinário de fosso, com elevador, né, lateral. Né? Agora, isso é difícil, porque isso eu alertei bem eles. É uma das coisas mais tem que ser muito bem executada, tem que ser uma piscina ao contrário, porque a água vai continuar fora. Então, em vez é como na piscina, né? A piscina é para a água não sair, a gente está pensando uma coisa ao contrário, é para a água não entrar. Mas tem que ser a estrutura de uma piscina, aquilo, não pode entrar uma gota d'água, porque senão acaba com todo o maquinário de fosso. Né? Então, essa é uma questão que é ponto de honra para ele, tem que fazer o fosso de convivência. Né? Tá. Convivência é um teatro de ópera. Não, é um auditório. É assim, de alto nível. Ele é quase. Vai servir para balé. Ele não tem ele tem os 3 estágios da caixa, mas ele não tem a caixa completa mesmo, porque o terceiro estágio, que é o estágio do fosso, nunca foi executado, então hoje ele não tem a parte de baixo da caixa, né? Ele tem um rudimento muito bom e ele tem a caixa de palco muito boa, então esses 2 estágios são perfeitos. Mas o fosso dele, mesmo executado, é um fosso de pequenas dimensões. Ele tem uma altura muito baixa. Então ele não chega a completar a terceira caixa. Tá? Então por isso ele é um semi-ópera. Mas não é por causa disso tá? que ele não continua sendo um teatro de opereta, vamos dizer assim. Não é um teatro de ópera, teatro de opereta. Mas não é por causa disso que ele deixou de ser um teatro, e um teatro que teve da maravilhoso! Várias. Dona Lena, eu estou criticando o teatro, pelo amor de Deus! Não, mas ele não é porque as coisas são menores, não podem ter a grandiosidade. É o seu celular? Não, Leia. Não, o que ele É seu celular? perguntou, Dona Léa, o que ele perguntou foi técnico, se era um teatro de caixa completa, não é um teatro de caixa completa. Esqueço do celular. Tudo certo, gente? Então vamos lá, nossa metodologia. O ponto de contato de todas as entidades é a cultura. Se outras que quiserem se agregar são bem-vindas, vocês vieram porque vocês foram os contatos que a gente tinha, mas se vier alguma outra entidade com algum outro projeto que quiser acrescentar, será bem-vindo. Nós vamos sintetizar todas essas informações que recebemos de vocês e distribuir para eles de acordo com as especialidades, com as expertises de cada empresa, né? E vamos tentar ir devolvendo para vocês conforme nós recebemos também. Porque às vezes passa um tempo assim que eles estão lá trabalhando, a gente nem fica sabendo o que eles estão fazendo, eles vêm com uma coisa, né? Então a ideia é essa, né? Secretário, a gente está na iminência de ter um verdadeiro teatro de ópera. Claro. Onde nós vamos poder levar balé, ópera e tal, né? Porque balé também precisa de fosso. Agora, talvez não conviesse, já que vamos ter um teatro de ópera, gastar uma fortuna para fazer um fosso, mas não, dentro do contrato para fazer um fosso limitado. Não, João, vale a pena. Não vale a pena. Limitado também é importante. Vale, faz parte da nobreza da convivência fazer esse fosso que ele pode ver. Tá? Não faz parte. Pode talvez, não sei, questão do elevador. Não, dentro do conjunto, não vai ser assim. Eu tenho uma pergunta primeiro para as empresas, como é que está a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência? Sim, mas acessibilidade não na questão de rampas, elevadores, acessibilidade em banheiros, acústica, tudo. Como está a acessibilidade para Então, essa a acessibilidade ali é um grande desafio exatamente por ser um prédio que à época não tinha essa preocupação. Certo. Então, apesar, não tinha previsão nenhuma, e o conceito dele é um conceito de vários níveis. De desníveis. Níveis grandes. O que acontece? A norma, até sabendo desse tipo de situação, ela te permite algumas coisas em reforma que não permite em projetos novos. Então, a gente tem algumas questões, por exemplo, as rampas, ao invés de ser 8%, a gente consegue trabalhar com 12%, então você diminui um pouco o tamanho. Para fazer uma acessibilidade universal, completa, de todos os cantos, é quase impossível também, ou uma intervenção muito gritante, que vai parecer mais do que elétrica. O que a gente está pensando? A gente vai ainda em estudos, porque também está em caráter de estudo, tentar pesar isso, até onde vale a pena ter acessibilidade ou não. Por exemplo, como o Renato falou, não precisa de todos os banheiros eventualmente ser acessíveis, mas tem que ter pelo menos um. Se a gente não conseguir que o espectador, o usuário, da calçada externa chegue até em cima do palco, pelo menos que ele chegue na plateia, e que da plateia a gente tenha uma outra possibilidade de ele chegar no palco. E que ele chegue eventualmente por um elevador lá Mas ele também não precisa chegar no palco, né? Não, mas Não ele vai... precisa. O espectador,
Espectador não. Ele pode ter lugar especial na plateia. Espectador, nós como espectador, algum dia você foi no palco? Teresa, Mas aí é o direito de deixa o Pedro falar. Não, tudo bem, mas eu tava no palco, ele pode entrar. Eu tive um caso, Teresa, que foi a inauguração de um auditório e apareceu aquela deputada, cadeirante. Ela foi a primeira pessoa que subiu no palco. Ela entrou, a primeira coisa que ela falou foi isso. Ela falou, olha, muito bem pensado, ela se elogiou, porque normalmente ela ia em locais onde tinha maior dificuldade e ela ficava... Quer dizer, eu nunca vi ninguém no palco. Mas sabe o que é delicado? Com cadeira, sem cadeira, nunca vi quem anda, quem não anda. Hoje tem mais nunca vi ninguém no eventos palco. que pedem isso. Mas, por exemplo, o Goiotá fez o Teatro Damascus em Guarulhos. Era uma reforma, ele conseguiu acesso pelo palco para uma área meio que externa, não diretamente pela plateia. Teve lá também uma reunião, consideraram segregação, que a pessoa tem que sair, eventualmente ela está segregada. Então, assim, é outro caso muito delicado. Por exemplo, a gente fazer, na hora que você entra no foyer, você tem aqueles banheiros subterrâneos. Você já tem 2 metros para o início, mais 3 metros lá para baixo. Então, seria impossível vencer isso com rampa. Fazer elevadores, um de cada lado, específico para ir ao banheiro, talvez não seja também muito viável. Trazer um banheiro, fazer um banheiro num lugar mais acessível. Ou faz um banheiro acessível, ou pega um corrimão e trabalha uma dessas cadeiras acessíveis hidráulicas via corrimão, que também necessita de uma pessoa ajudar. Ela não consegue sozinha, mas já ajuda. Tem que ter uma ajuda. Então, assim, a gente vai pesar isso também com carinho, tentar trabalhar um conceito de destaque por ser um bem bombado, igual mais ou menos foi feito na Pinacoteca. Aquilo que é intervenção de acessibilidade, ela vai se destacar do original, então talvez trabalhar com metálico, com vidro, para contrastar com o concreto. Eu acho que não existe desafio que o arquiteto eu gosto da sua possibilidade, obrigado. Eu vou lembrar lá no escritório. Obrigado. Então já vou dar, pensa numa fotovoltaica para dar metade da energia do teatro, tá? Então, outra coisa, já que você chegou na energia solar, uma das coisas que a gente está descartando seria a energia solar por algumas questões. Primeiro que a gente tem pouco uso de água quente, necessidade de banhos e tal, então as fachadas são tombadas, qualquer intervenção a gente ia ter. Se fosse ainda a fotovoltaica para gerar energia, a gente já tiver um pouco melhor. Mas aí tem uma questão de custo, então tem que pensar uma intervenção um pouco grande. Geração de energia ideal. Porque é tudo importado por enquanto. Eu sei, mas você tem no projeto já uma previsão para isso, daqui a pouquinho vai ser realidade. Vai demorar. A gente está falando em Campinas agora, né? A primeira sim, está na faixa, os chineses vão esse curso vai despencar em alguns anos. O que a gente está em conversa é isso, tentar deixar a entrada de energia preparada para isso. Ela já está em um ponto muito bom que permite que cobertura a gente tem, o próprio teatro ter lá, o bloco tem cobertura para isso, então para uma futura instalação sim, né? Aí, mas também podemos ainda encaminhar com essa conversa, tá? Esse primeiro momento é que a gente achou que a placa convencional é uma intervenção muito grande para pouco uso. Mas como a gente está pensando em uma reforma para 10, 20 anos e fazendo só manutenção regular, então está previsto bom, porque a gente sabe que daqui a pouco vai ser que nem acessibilidade. Eu lembrei disso por causa da acessibilidade. Há 50 anos, 40 não se falava nisso, agora está tendo que se virar para adaptar. Pode ter certeza, 10, 15 nós vamos ter que estar se virando para adaptar a fotovoltaica. Chega todo mundo de balão. É verdade. Nós vamos conversar bem com o pessoal da engenharia elétrica para ver isso, de uma forma que a gente possa deixar propício a essa previsão, essa reforma, mas que ela hoje não seja extremamente necessária. Ela é prevista no projeto, mas não é executada. Isso. Aí ela vai vir junto com o gerador, conversa que a gente vai ter. Nós temos milhões de questões mais técnicas. Né? Agora a gente nunca sabe, depende da louca, como é uma coisa que está aflorando muito, que vai ser um ramo econômico importante, daqui a pouco o energia alternativa, de repente uma dessas fábricas, quando você fala, vou fazer lá um piloto e mostrar para todo mundo. A BID que está vindo para Campinas, ele pode se cismar de querer, eu quero ser de convivência. Pedir autorização. Eu faço para faço de graça, comprar de vitrine. Sim, entendeu? Isso é uma opção. BID, suporte. Nós já vamos pensar em como conectar, pesquisar relação de tamanho, quantidade de energia que é gerada, baterias e como faria isso agora no segundo momento. Mas já estava anotado, mas agora então com essa ideia da fotovoltaica
Vamos reforçar isso. Bacana. Posso? Que é que gera energia elétrica, desculpa que às vezes alguém não tem. A fotovoltaica é uma placa que pega energia do sol e gera eletricidade. Essa placa solar convencional apenas esquenta a água em processo. Isso realmente não é necessário, porque não tem um fluxo de água quente, não é suficiente para isso. Até teria para camarim, né? Mas é pouquíssimo. Tão específico. Mas aí o chuveiro elétrico é mais eficiente. Não tem como ter 20 banhos numa semana é muito pouco. Não justifica. O boiler elétrico gasta mais energia. Para manter aquecido. Mas vamos lá. Fala, né? Meu parecer como arquiteto sobre essas questões aí cruciais que eu vou entender, que são a acessibilidade e a questão de instalações elétricas. Vamos dar um voto de confiança à equipe de arquitetos, porque isso certamente vai ser considerado com o maior carinho possível e que vai resultar num bom resultado. Hoje a gente tem tecnologias, maneiras de agir com isso que não me preocupa, sinceramente, Teresa. Eu ficaria bem tranquilo com o bem arquitetônico com relação às novas demandas, porque elas são necessárias. Não dá para a gente imaginar que um projeto de 60 anos ia estar pensando em projeções de alto nível, cabeamentos todos que são necessários e tal. Então acho que isso realmente a fase é a próxima. Vamos ver o anteprojeto, vamos ver o estudo deles. E aí sim a gente vai poder olhar as soluções e palpitar, opinar ou pedir modificações. Tá? Até então eu acho que a gente está num ponto elevadíssimo. Eu não esperava essa reunião dessa forma. É mesmo? E eu quero dar os parabéns à equipe toda, porque conhecimento de causa de canteiro, de espaço, do valor arquitetônico, para mim eu saio daqui muito satisfeito. Eu vou sair muito satisfeita de saber que eu não sou uma voz sozinha falando. Não é mesmo. Pegar no deserto. E atrás de nós aqui tem mais centenas. Eu sei disso. Então, gente, olha, eu tenho só mais 10 minutos para terminar essa reunião, né? 9 agora. Então eu queria tentar encaminhar já ao fim, se alguém tiver realmente algo mais relevante e importante que não possa sair daqui sem colocar, aproveite agora, né? E fica já estabelecida essa metodologia para a gente. O que vocês tiverem, o canal é a cultura, envia aqui, vou deixar, claro, meu telefone, o e-mail e telefone para todos que ainda não tem, né? Acho que todos têm aqui, né? Conseguir para a gente uma lista de toda a turma que participou, que a gente possa, não que a gente queira ter um canal individual, mas que a gente saiba quem são as pessoas as que empresas vão ficar na história do Campinas. Ah, não, isso a gente vai fazer uma placa de bronze para eles. Ou uma lápide, né? Não, deixa pra catedral. A placa vai ser de bronze. Os dizeres podem ir para um lado ou para o outro. Depende da gente. Vai no seu desempenho. Que vai entrar para a história, vai ou para o bem ou para o mal. Vai ganhar uma placa, você vai. Daí você te convence com a lata do outro chato que você... Tá fácil, Mas acho que podia criar um grupo entre nós da sociedade civil aqui e a Secretaria de Cultura, um grupo de e-mails, onde cada contribuição todos recebessem. Não sei se todos concordam com isso, mas não, eu não tenho nada contra, eu só aviso assim que eu não vou ficar interagindo no grupo. Não é para interagir, é para documentar. Recolhendo. É para documentar. E entra em contato em questões específicas. Por falar em documentação, eu acho que uma coisa importante é documentar toda essas reuniões. Aqui, ó. E depois, eventualmente, no futuro, está o meu conservatório, quando eu entrei, vai fazer 90 anos em 17 agora. Então eu falei, olha, ele é documentado de todo jeito que você possa imaginar. Eu tenho vídeo, tenho DVD. Depois nós vamos fazer um making-off da reforma e vai ter cenas dessa reunião. Cada um pode usar como quiser, vai pro YouTube, fica disponível. Fazer exposições fotográficas. Não sei se é direto aberto. A gente está alinhando com a gente entrega a fitinha para quem quiser. Mais ou menos entregas mensais aí. Não sei tanto, Alain. Não é tão... Essa é a parte deles, né? Assim, um estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo. Basicamente é isso, são 3 meses pela frente. Basicamente. Aí poderia haver uma reunião a cada etapa? Oi? Poderia marcar uma reunião dessa a cada entrega de etapa? Aí depende mesmo da prefeitura, por mim. Uma vez entregue uma etapa... Não, você faz a chegagem e aí faz uma apresentação. Às vezes nessa entrega para eles, podem ter alguma coisa que a gente tem que voltar para lá, antes de expor, né? Só um detalhe, eu não sei a que ponto vocês estão do as-built, dos
Nós fizemos umas builds de arquitetura, o resto na parte interna, porque eu tenho muita coisa. Não sei até que ponto pode interessar para vocês. Totalmente interessa o que você puder ceder, ou enfim. Ganha tempo, conversar. Com certeza. De hidráulica principalmente. Hidráulica eu passei já para a prefeitura. Hidráulica? Mas passa para eles também. Mas eu tenho também comigo. Tem todo o asbuilt hidráulico e bombeiro inteiro. Tudo. Então, podemos inclusive, trocar. Seria bom você já ter contato direto. É só um detalhe também. Não tem que passar por mim, vai direto. Quando eu conversei na ocasião com o atual comandante do Corpo de Bombeiro, o Coronel Ivair, ele falou para mim um aspecto muito importante para o bombeiro é tirar a subestação de dentro do prédio. Então, a gente já estava aqui, o nosso engenheiro já viu que a de baixa e a de média estão tudo no mesmo lugar, né? Isso é uma coisa a se pensar, a de média então sairia para uma área externa, ele já falou isso. Ele passou muito subsídio do que eu tenho. Deixa eu te perguntar, já que estamos aqui, o que ele falou dos guarda-corpos, das escadas, Não, ele só mencionou isso aí. Que é uma coisa que a gente vai tentar talvez aí não mexer naqueles guarda-corpos originais, porque para cumprir a norma, qualquer intervenção nós vamos matar as escadas. E aí, se o bombeiro concordar que não é tão perigoso assim, já que uma administração, a gente vai tentar manter do jeito que está. Eu só acho que na arena vai ter... Não, na arena já vai ser feito. Eu estou falando das escadas internas. Nós vamos botar agora para poder usar e fazer. Nas escadas de fora, por segurança, mas nas internas eu acho que dá de fora é uma coisa que a gente até está pensando. É intervenção, né, Ulisses? Mas é necessário. Não, a arena, por exemplo, nós vamos colocar agora. Já está até para corrimões e guarda-corpos para atender as normas do bombeiros. Não pode fazer show nenhum lá. Mas eu vou fazer um paralelo com a parte interna. Como é que você faz no Itamaraty um guarda-corpo na escada do Não tem como. Na verdade, eu olhei aquelas escadas. Essas escadas jamais. Eu queria fazer alguns projetos novos aqui. Com esse tipo bem parecido, mas o não permite. Acabou, essa fase poética já foi. Eu estava querendo fazer em casa, agora estou esperando os meninos crescer. Uma coisa eu acho que vale falar aqui por parte da equipe projetista, que desde o começo que a gente entrou nessa história, a gente está com um profundo respeito pelo edifício. Inclusive passa um respeito, um carinho. Tereza, pode ficar tranquilo, você tem DNA lá naquele prédio, né? Literalmente. DNA B e C. A gente sabe que cada talhadeira com martelo lá dói em alguém, entendeu? Alguém vai falar, então a gente está com esse respeito profundo, a gente está ouvindo vocês, se for possível, e a gente está fazendo com muito carinho, porque esse edifício, até a gente estava comentando, Leandro, quando a gente entrou lá pela primeira vez, são raros os edifícios com essa característica. A gente sabe que é tombado, mas a partir do momento que você passa a soleira, você sente que você entrou em algo diferente. Ali não é um espaço, que nem Aristóteles fala que é um cheio vazio. Lá não é um cheio vazio. Ali está cheio de muita coisa. Não pode ser cheio. Exatamente. Mas temos um cronograma, então seria interessante ficar anos discutindo. Agora precisamos também pôr a mão na massa e fazer acontecer. Então vamos discutir, tentar chegar no ponto e... Gente, é isso aí, eu queria agradecer por esse Eu queria só dizer que em nome da Reconvivência a gente agradece essa oportunidade também de estar aqui e dizer que uma reunião desse tipo, em que a gestão pública se faz junto, ouvindo a sociedade civil, é nada mais nada menos do que aquilo que em 88 a Constituição Federal determinou que acontecesse, pretendeu que acontecesse, e a gente fica feliz de que isso realmente aconteça aqui em Campinas, que aliás é a cidade do Brasil inteiro que mais tem conselhos representativos da sociedade, com participação da sociedade civil. Então, realmente, Campinas, essa reunião é um exemplo desse tipo de atitude, de respeito do poder público aos membros da sociedade civil. A gente agradece muito. Eu queria agradecer a presença de todos, né, das entidades e das empresas também, né, que vieram de São Paulo aí, ouvir a gente, estão sendo muito colaborativos, estão incorporando todas as nossas sugestões, né? E é bem o que o João falou mesmo, desde sempre te falei, né, a Tereza era muito assustada no começo, né, com medo de que houvesse uma intervenção, não sem motivo, né, que houvesse uma intervenção muito radical lá, tudo, e a gente conversou desde o começo, e eu sempre deixei claro isso, olha, nós não vamos fazer nada sem conversar com vocês. Isso é muito bom. Nós não vamos passar um trator lá sem ouvir vocês, entendeu? A gestão disseram que iam derrubar e fazer de novo. Queriam botar um telhadinho de metal lá em cima, você lembra disso? Já teve gente falando em derrubar uma torre, porque era... Né, já teve gente que sugeriu teve de tudo como comida, uma tenda, né? Botar uma tenda porque tá com goteira, então vamos botar uma barraca em cima.
Bom, então, o bacana é isso, estamos conversando, estamos trocando posições, aquilo que for viável nós vamos descobrindo ao longo do processo, o que não for viável a gente vai ter que negociar e resolver, mas o importante é estar todo mundo conversando em prol do convivência. O que vocês precisarem de, por exemplo, que a gente se comunique através da imprensa. Não é pra eu não estou mais no jornal oficialmente, mas eles me respondem. Então, quando eu escrevo alguma coisa, em defesa de Campinas. Isso é um espaço, né? Garantido. Ótimo. Isso aí. Ok. Então, obrigada. Obrigado.